E já adiantando este processo, eu não fiz nenhum tipo de dieta milagrosa, dieta super restritiva, dieta terrorista. Não cortei nenhum tipo de grupo alimentar da minha alimentação, carboidratos, gorduras, nada desse tipo. Também não tomei nenhuma pílula mágica, porque isso não existe. Não tô aqui pra vender nenhum chá pra vocês, emagrecedor, porque isso também não existe. O meu emagrecimento, que eu fiz pra perder mais de 20 quilos neste processo, foi totalmente natural, baseado em comidas de verdade. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi o meu processo de emagrecimento. O processo que me fez, inclusive, me apaixonar pela nutrição, porque foi algo essencial pro controle de um problema de saúde que eu tenho. Convivo com ele, vou conviver pro resto da vida, porque não tem cura, que é a síndrome dos ovários policísticos, uma síndrome que afeta todo o metabolismo e predispõe aí a um acúmulo de gordura muito maior, então é muito mais fácil para uma mulher com síndrome dos ovários policísticos acumular peso, e eu sou uma dessas mulheres. 15% das mulheres têm ovários policísticos, fora aquelas que não sabem. E desde que eu descobri esse problema, por sentir muitas dores no corpo, dificuldade para emagrecer, eu entrei neste processo de mudança de hábitos que resultaram nessa perda de peso muito expressiva e me trouxeram para a nutrição. Hoje eu sou nutricionista integrativa e funcional. Anos depois, trabalho ajudando as pessoas a fazer a mesma coisa que eu fiz um dia e tô aqui hoje para contar para vocês um pouco de como foi o meu processo de forma detalhada, para que vocês entendam que é completamente possível perder uma quantidade de peso expressiva sem mirabolâncias, sem complicações, fazendo mesmo o básico que funciona. Vocês precisam acreditar que o básico funciona. Eu trouxe o exemplo do que aconteceu comigo para provar para vocês que sim, é possível emagrecer com dieta baseada em comida de verdade, atividades físicas, ajustes na rotina de sono, hidratação e também, é claro, cuidado com as emoções. Vou contar pra vocês como foi a minha trajetória, o que me fez ganhar peso, como eu perdi. Então fica aqui comigo neste vídeo até o final. Já deixa a sua curtida se você gosta desse tipo de conteúdo. A sua curtida ajuda muito o YouTube a entender que este conteúdo é relevante, o YouTube mostrar pra mais pessoas o meu canal. Então eu conto com você e bora pro vídeo. Eu nunca fui uma criança muito magrinha, então daquelas que são as mais populares da escola, que já tem um corpo muito bonito. Eu sempre tive um acúmulo de gordura corporal significativo ali na região abdominal. Até porque eu comia bastante, eu era uma criança muito ativa, uma criança que gostava muito de comer e tinha muito essas permissões dentro de casa. Então dentro de casa tinha muito doce, tinha muitos fast foods, tinha muitos industrializados. A minha família sempre gostou de muitas comidas, né? Muitas comidas gostosas. No final de semana, no almoço de família, sempre foi regado a muitos carboidratos. Então tinha macarrão junto com batata, junto com arroz. E a gente fazia aquela mistura toda. Ainda comia sorvete, chocolate. Eu era realmente uma criança que conseguia comer uma quantidade muito grande de comida. Então, além de comer a comida de verdade em si, um bom arroz, um bom feijão, salada, carne, eu também comia muito doce, e em grande quantidade, porque sempre estava disponível na minha casa. Foi algo que eu nunca fui orientada assim sobre evitar ou diminuir a quantidade. Era totalmente distante da minha realidade essa questão de controlar as quantidades de comida. Eu não via razão para isso e comia ali quanto eu achava que deveria. E sempre era uma quantidade muito grande. Então bis, era uma caixa de bis. Eu lembro da minha avó comprar saco de sonho de valsa, comia vários bombons. No ensino médio tinha uma amiga que a gente super se dava bem nessa questão das comilanças, então sempre comíamos muito juntas. Daí a gente almoçava e ainda comia umas 10, 8 tortuguitas, assim, porque na época a tortuguita era R$1. Então eu sempre fui uma pessoa que gostava de comer uma quantidade muito grande de comida e desde a infância nunca fui magrinha. Eu tive épocas em que
Eu emagreci mais, até porque eu tinha uma rotina muito ativa, então fui aquela criança de verdade, sabe? Que brincava na rua, subia na árvore, brincava de patins, skate, bicicleta, se ralava toda, jogava futebol, tava sempre correndo, enfim. Eu vivi a minha infância da forma como ela deve ser vivida, pelo menos como eu acredito, né? E sempre tive esse acúmulo de gordura. Não era uma criança obesa, mas era uma criança com uma barriguinha a mais. Eu lembro até dos namoradinhos da época, sabe? Aquelas pessoas que a gente costuma paquerar quando a gente é criança, sem nada sério, sem compromisso, mas a gente sempre tem um crushzinho na infância. E aí eu lembro que um deles um dia virou pra mim e falou assim: nossa, Ana, você é tão bonita, se você emagrecesse, você ia dar certo, ia ficar bom, mas não tem jeito não. Eu não acho que isso vai acontecer. Tipo assim, você não tem jeito, você vai ser gordinho pro resto da sua vida, sabe assim? Então, isso nunca foi um problema pra mim, mas eu ouvia esse tipo de comentário e sabia, assim, que eu tinha uma gordurinha ali a mais na barriga que me incomodava, mas não a ponto de prejudicar minha autoestima ou me fazer parar de viver. Boa leonina que sou, sempre tive uma autoestima muito boa. Então, no ponto que começou a me incomodar essa parte do peso, já era lá na adolescência. Que aí a gente começa a se envolver mais com as pessoas, desenvolver mais interesses, conhecer uns namoradinhos, pesa mais essa questão da estética. E aí eu lembro que eu comecei a me incomodar mais com essa questão do peso e comecei a parar de comer pra emagrecer. Não foi um transtorno alimentar, mas eu lembro de pensar, eu vou comer menos pra emagrecer, ficar igual essas meninas bonitinhas, magrinhas aqui, pra eu me destacar de alguma forma, enfim, pros meninos se atraírem por mim, sabe? O menininho que a gente sempre tem interesse, assim, quando a gente é adolescente. Foi esse o começo do meu interesse aí por hábitos saudáveis, rotina saudável, emagrecimento. E aí eu lembro que eu emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. Por quê? Porque eu só controlava a comida que eu comia. Então eu só comia menos, mas continuava comendo muita bobeira, muito açúcar, muito industrializado, sorvete, sempre gostei muito, gente, de tudo. Nunca fui aquela pessoa que, não gosto disso, não gosto daquilo, só um pouquinho já tá bom. Não, eu comia bastante mesmo. Eu era desse jeito. E eu lembro que desde criança eu sempre tinha, assim, uma curiosidade pela alimentação saudável, mas não entendia muito bem como funcionava. Então em casa a gente sempre tinha, assim, a comida de verdade, mas sempre também tinha muito doce, muita bolacha, muito miojo, muito dessas coisas. E aí quando eu ia na casa de uma amiguinha que a avó sempre cortava umas frutinhas e já deixava pronta na geladeira, eu lembro de gostar muito daquilo. Mas eu não tinha muito disso em casa, não era um hábito pra mim, apesar de gostar de frutas, ter elas ali sempre disponível na geladeira, comer, não era a minha realidade. Então o interesse já tinha desde a infância, né, por uma coisa mais saudável, era aquela coisa que sempre me chamava muita atenção, mas eu não fazia muito pra ter aquilo na minha rotina. Então eu não sabia muito bem o que fazer, me faltava mesmo conhecimento. Por isso eu tinha essas oscilações muito grandes de peso. Ora eu emagrecia um pouco mais, ora eu engordava um pouco mais, tava mais gordinha, mais magrinha, mais gordinha, mais magrinha. Sempre assim, porque eu não tinha muito conhecimento do que eu tinha que fazer pra ter um emagrecimento definitivo, pra ter um estilo de vida mais saudável. Não tinha muita noção disso. Então eu só enxugava as quantidades de comida quando eu queria dar uma emagrecida a mais na adolescência, quando isso começou a pesar mais pra mim. Porque aí vem aqueles comentários, não sei o que lá. E a gente acaba se importando, né, com isso. E é uma questão pessoal também, né? Você olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Na adolescência também eu comecei a ter muita acne, muita espinha. Então, aí começou a me incomodar mais, porque eu entendia, mesmo que razoavelmente, mesmo que superficialmente, que isso tinha alguma relação com os alimentos que eu comia. E daí, por vezes, eu dava uma ajustadinha a mais na dieta, baseado no que eu achava certo, mas não funcionava muito, daí eu já desregulava, já desregrava mais. Então na adolescência eu lembro de ter épocas que eu tava mais magrinha e os amigos falavam, nossa, Ana, você tá muito magrinha, não sei o quê, e daí eu dava uma engordadinha de novo. Então assim, eu tenho essa facilidade de acumular gordura. Isso é uma coisa que eu trago na minha genética. Não é um grande desafio pra mim engordar, não. Até porque até os 13 anos de idade a gente define a quantidade de células de gordura que a gente vai ter pro resto da vida. Então se eu fui mais gordinha até os 13, pro resto da vida vai ser mais fácil eu acumular gordura do que perder gordura. Isso não quer
quer dizer que é uma missão impossível perder gordura, mas vai ser um pouco mais difícil do que para uma criança que foi mais magrinha até os 13 anos de idade. Então eu fui essa criança mais gordinha até os 13 e até hoje eu tenho que me manter ali na regra, na dieta, no estilo de vida saudável, praticando atividade física para conseguir fazer uma manutenção saudável do meu peso. E aí começou assim. Então, em 2015, para contextualizar vocês, eu tinha ali os meus 15 anos. E aí eu dei uma emagrecida boa, foi numa época que eu tava fazendo cursinho, comecei o ensino médio, tinha dado uma emagrecida, mas a partir de 2017 eu tive vários problemas emocionais de um relacionamento que foi muito ruim pra mim. Já tinha essa tendência a exagerar um pouco nas quantidades de comida e comer alimentos que não são tão interessantes assim quando a gente pensa em saúde e emagrecimento, e dei uma desvirtuada boa. Então, como eu tava bem ansiosa, tinha momentos de depressão também, sem entender muito bem o que era isso, mas tinha, eu comecei a descontar muitas emoções na comida. E aí em 2018 eu engordei bastante, tive um surto de acne na minha pele, eu cheguei a engordar 20 quilos, né, nesse processo aí de 2016 até 2018, porque esse relacionamento durou por mais de 2 anos e era sempre idas e vindas, altos e baixos e muito estresse, muitas incertezas, ciúmes, enfim, era realmente um relacionamento nada saudável pra minha parte psicológica e era o meu primeiro. Então a gente sempre acaba sofrendo mais no primeiro relacionamento e sofri realmente, fiquei muito mal com isso, meu emocional ficou muito abalado e eu comecei a descontar na comida mesmo sem perceber. Então eu lembro de um dia estar assistindo série, um dia bem frio assim, acho que era julho, sabe, quando tá frio? E aí eu tava debaixo da coberta, vendo série, meu pai tava pra voltar do trabalho, eu mandei mensagem pra ele: pai, traz tais chocolates pra mim, acho que tinham 7 tipos diferentes. E ele trouxe todos, porque meu pai sempre me mimou bastante nesse sentido, ele trouxe todos, eu comi todos sozinha em uma noite. Então assim, eu não tinha o menor controle e eu não tinha freio, sabe? Não é aquela coisa de, vou comer um chocolatinho aqui porque eu gosto e com pouco eu já me satisfaço. Não, tinha que ver o fim de tudo. Então, começava a comer uma barra, tinha que ver o fim da barra. Começava a comer um pacote de M&M's, tinha que ir até o fim do pacote de M&M's. Fazia um brigadeiro, eu tinha que rapar o prato, senão eu não ficava satisfeita. E mesmo quando eu chegava até o fim das coisas, ainda me faltava alguma coisa. Porque era um outro vazio que eu tava tentando preencher. Daí eu comecei a entender que eu não tava muito legal. Comecei a ter muitas oscilações emocionais, oscilações de humor. Comecei a sentir muitas dores na perna, eu tinha dor pra dormir com a perna esticada, pra vocês terem noção, e comecei a sentir muita dor na região pélvica, muita dor. E eu falei pra vocês, né, que eu sempre fui muito ativa, então eu sempre fui aquela pessoa que gosta de fazer as aulas de educação física na escola, que sempre tá envolvida no esporte, brincando e tudo, e nessa época eu também parei com as atividades. O máximo que eu fazia era uma vez ou outra uma academia, assim, quando eu tentava, né, dar uma mudada na situação. Não durava muito, não tinha nada de constância. E as aulas de atividade física no último ano de ensino médio, e as caminhadas, né, porque eu ia de ônibus, voltava de ônibus, mas não era nada muito expressivo, nada muito constante, nada muito disciplinado. E aí começou o ganho de peso expressivo, a minha pele virou uma loucura de acne, explodiu muitas e muitas e muitas acnes, então eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo e o meu organismo estava inflamado, né? Toda pessoa com um excesso de gordura corporal, ela tem uma inflamação de baixo grau. Eu não entendi aquilo na época, mas eu tava sentindo tudo, tava sentindo dor, tava me olhando no espelho achando muito nada legal que eu estava vendo. Muito ruim me sentir daquele jeito, eu tava me sentindo como se não fosse eu, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, como eu falei pra vocês, boa leonina que sou, tenho uma boa autoestima e foi nessa época que começou a dar uma balada, então 2018. Aos trancos e barrancos eu tentava fazer uma coisinha, mas eu não tava legal, gente, então eu começava, parava e assim foi. Demorei pra pedir ajuda, mas por causa das dores, que já tava me incomodando muito, eu lembro de no banheiro, assim, pressionar, assim, a minha parte aqui da abdominal, de tanta dor que eu estava, eu decidi procurar o ginecologista. Eu sei que tem histórico de endometriose na minha família, de síndromes ovários policísticos, infertilidade, então eu imaginei que fosse alguma coisa relacionada a isso.
E aí a minha menstruação também muito irregular, muita cólica, ciclos muito longos, tinha meses que não vinha. Aí eu falei, bom, além de tudo que eu tô sentindo, né, com a minha autoestima, com a minha parte estética, que eu não tô satisfeita, também tem esse ponto de estar tudo desregulado, eu preciso de ajuda. E aí eu fui no ginecologista, síndrome dos ovários policísticos, descobri desde a primeira vez que eu tinha ido no ginecologista, e aí tava pior. Então o médico queria que eu tomasse um remédio para diabéticos, por causa da questão da insulina, da glicemia, que a gente tem que controlar quando tem síndrome dos ovários policísticos. Você tem uma predisposição muito grande a desenvolver uma diabetes tipo 2, por exemplo. Então a gente tem que fazer um controle da insulina muito grande. Só que eu lembro de voltar pra casa, eu sempre andava a pé, né? Como eu falei pra vocês, eu fazia as coisas de ônibus. Eu lembro de, nesse dia, tá tão mal, voltar pra casa, ir pra um ponto mais longe a pé, assim, pra pensar na minha vida, assim, de tudo que tava acontecendo. Tava tudo muito bagunçado, tava muito abalada emocionalmente. Por essa questão emocional, por outras coisas que estavam acontecendo também, muitas incertezas, eu não sabia o que eu queria fazer, pra onde eu ia ir. Tinha acabado de sair de um relacionamento que foi extremamente ruim pra mim. É lógico que eu interpretei isso como uma coisa positiva, porque eu aprendi muito sobre o que eu não quero, mas era uma época que eu tava mal. Então eu lembro de sentar um dia com meu pai e chorar muito, assim, muito. Sabe quando você não sabe de onde tá vindo essa angústia? Mas era uma soma de fatores, né? Várias coisas que estavam me causando muita insatisfação, muita dor. Então tinha a parte emocional, tinha a parte física, era tudo ao mesmo tempo. E aí, batata, fui no ginecologista, fez o transvaginal, viu os microcistos nos ovários, fiz os exames de sangue, testosterona um pouquinho mais alto, né, do que a média das mulheres. Os meus outros hormônios, luteinizante, folículo estimulante, estavam normais, mas por causa dos ciclos irregulares, né, que demorava muito pra vir a menstruação ou não vinha, e também por causa dos microcistos, da acne, o médico deu o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Só que eu parei pra pensar no que ele me propôs, né, do remédio pra diabéticos, que é o Glifage, pra quem tem resistência à insulina. Eu pensei comigo, porque eu sou muito curiosa, pesquiso muito, já tinha feito uma pesquisa antes de ir pro ginecologista sobre a síndrome dos ovários policísticos, as implicações e tudo. Um dos melhores tratamentos é fazer ajustes no estilo de vida. Então você realmente caprichar em dieta, treino, sono de qualidade, controle do estresse, e eu não fazia nada disso. Então eu pensei, por que eu vou começar com uma medicação em vez de começar com o que eu não faço, que é ter um estilo de vida saudável? E aí eu entrei de cabeça nisso, foi muito difícil pra mim no começo, porque como eu falei pra vocês, eu tinha muito essa necessidade de ver o fim das coisas. Então na minha cabeça não fazia o menor sentido eu controlar a quantidade de comida, tipo assim, pesar 80 gramas que eu tenho que comer de arroz. Pesar 70 gramas. Só dessa ideia de ter que limitar as minhas quantidades já me deixava maluca, eu já ficava ansiosa, estressada. Aí eu botava no prato a quantidade que a nutricionista tinha falado pra eu comer e comia o triplo, o dobro. Simples assim. Então eu não conseguia, eu realmente tinha um problema muito grande com essa questão emocional e das quantidades de comida. Então eu lembro de um dia também comprar um pacote de tâmaras, porque eu pensei, eu vou reduzir o açúcar, eu sei que é uma coisa muito importante que eu consumo demais, é o meu maior calcanhar de Aquiles, né, porque eu não podia passar um dia sem doce, e aquela coisa de comer grande quantidade, nunca era uma coisinha, um pedacinho, um quadradinho, um bombonzinho, era sempre a mais. E aí eu pensei, bom, vou fazer umas substituições saudáveis, comprei um pacote de tâmaras pra semana. E aí eu pensei, vou comer uma por dia, só que não, né, gente? Então levei o pacote de tâmaras pra casa e não conseguia parar de comer até eu ver o fim daquilo. E a minha barriga depois virou uma bomba de gases, assim. Não sei nem se a gente tem intimidade pra falar sobre isso, mas... Vocês me dão a sua liberdade de contar isso pra vocês? Eu fiquei tão mal, eu passei tão mal. E era assim com tudo. Ia comer um abacate? Muito abacate. Ia comer um chocolate 70%? Muito chocolate 70%. Então eu não consegui emagrecer, mesmo fazendo dieta, mesmo com a ajuda da nutricionista. E daí eu falei, gente, o meu problema não é apenas a questão de saber o que fazer, de ter conhecimento sobre o que funciona. Eu preciso cuidar do meu emocional. Só que na época eu não tinha grana, gente, eu não trabalhava ainda. Então eu fui
pra o que eu conseguia fazer na época. Eu comecei a fazer corrida, que era uma coisa que eu sentia que fazia muito bem pro meu emocional, assim, era um momento de meditação ativa, eu sempre voltava muito bem. Os dias que eu corria, eu sentia que eu conseguia levar o dia muito melhor. Eu sentia que eu tinha mais equilíbrio físico e mental, então eu exagerava menos na comida, tinha menos ansiedade, tinha menos pensamentos depressivos, tinha menos esse exagero, né? E outra coisa que eu comecei a fazer todos os dias foi meditação. E eu não fazia ideia de como fazer meditação, porque na minha cabeça, sou muito ativa, né? Pá, pum, faz isso, faz aquilo, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Na minha cabeça eu não conseguia entender como é que eu ia ficar parada ali, respirando, esvaziando a minha mente por 10 minutos, sei lá, 2 minutos que fosse. Mas eu comecei assim com o que eu conseguia, então comecei fazendo meditação guiada, daquelas que você coloca o fone de ouvido, uma pessoa vai falando, vai orientando ali a sua prática, até chegar ao ponto de eu conseguir ficar 10, 20, 30 minutos em silêncio, só respirando fundo, só esvaziando a minha mente. E, gente, foi batata, foi assim, tiro e queda. Fez muito, surtiu muito efeito pra mim, porque o que me faltava era autoconhecimento. Então eu não parava pra digerir minhas emoções. Eu não parava pra dar uma acalmada, pra silenciar, pra perceber o que eu tô sentindo. Era sempre um batidão, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. A cabeça sempre cheia de ideias, cheia de coisa pra fazer. E eu não percebi o quanto isso era ruim pra mim, prejudicial mesmo. Porque minha saúde mental tava toda desequilibrada. E aí dessa forma eu consegui, de fato, fazer dieta aos trancos e barrancos, depois de um ano tentando, assim, depois de um ano errando e caindo muitas vezes, muitas vezes. Quantas vezes eu já não caí num exagero alimentar depois de, sei lá, 3 dias seguindo a dieta certinho, sabe? Então, seguia 3 dias e não era uma dieta restritiva, era arroz, feijão, legumes, carne moída, tudo. E mesmo assim, eu caía nos exageros alimentares porque eu não conseguia. Tipo, eu vi um pão, meu Deus do céu, eu comia muito pão. Ia na casa da minha avó, eu comia muito bolo que ela fez. Enfim, toda a oportunidade de pular fora da dieta era sempre um exagero que deixava minha barriga inchada, doendo de tanto que eu comia. Porque na minha cabeça, alguma coisa me dizia que era a última oportunidade que eu tinha de fazer aquilo. Quando eu era criança, eu passei dificuldade mesmo. A gente não tinha muita grana. Então eu passei muita vontade. Eu passei vontade de ter brinquedo, eu passei vontade de algumas comidas. Eu lembro que a minha felicidade no fim de semana era ganhar um salgadinho da Hello Kitty que vinha dentro um chaveirinho. Não sei se vocês eram dessa época. Um chaveirinho da Hello Kitty e ele não custava nem 5 reais. Mas era a minha felicidade. Por quê? Porque eu não tinha disso na minha rotina. Então a gente sempre passava os trancos e barrancos, assim, quando eu era menor. Passei muita vontade, não tinha as coisas que eu queria. E aí quando começou a ter um pouco mais de comida, um pouco mais de liberdade, aquilo foi demais pra mim. Então a minha tendência era exagerar. Minha família, dos dois lados, é da roça. Todo mundo come pratada de arroz, feijão, farofa. Então, além dessa parte psicológica, né, do meu passado, também tem a parte comportamental, a parte genética, de que eu já trago isso nos meus genes, né? Já é uma coisa que a minha família faz muito, se alimentar dessa forma. Então, tem a parte comportamental de ver todo mundo fazendo isso e lutar muito pra fazer diferente. E também tem a parte genética, de que eu já tenho predisposições, eu tenho um pouco mais de ansiedade, alguns genes envolvidos com compulsão alimentar. E aí, hoje eu entendo isso, né? Hoje eu tô falando aqui pra vocês, mas na época era só angústia, só frustração e pensar que eu não ia conseguir. Então eu super entendo uma pessoa que tem dificuldades em começar um processo de mudança de hábitos. Porque para algumas pessoas é algo completamente novo, então não tem ninguém na família que faz isso, não tem nenhum exemplo dentro de casa, você não tem amigos que estão nesse processo de hábitos saudáveis, você não tem esse ambiente, né? E o ambiente é tão importante pra gente conseguir modular os nossos hábitos. Nós somos diretamente influenciados pelo meio em que a gente vive, né? E muita gente não tem isso em casa, assim como eu não tive. Então eu fiquei assim lutando, gente, mas lutando muito por mais de um ano até eu conseguir ser uma pessoa disciplinada com a dieta, controlada com as minhas quantidades. E a partir do momento que eu consegui fazer terapia, tudo melhorou. Mas
antes da terapia eu já tinha perdido os 20 quilos. Eu voltei a fazer terapia porque eu percebi na pandemia que deu uma virada aqui, que as coisas estavam indo por água abaixo e voltei, entendeu? Me reestabeleci pra não chegar ao ponto que eu já cheguei um dia, que é muito ruim, que eu não desejo pra nenhuma pessoa sentir o que eu sentia, porque eu era muito nova, eu tinha 18 anos, já tava cheia de dores, com uma autoestima muito ruim, por estar muito mal comigo mesma, comecei a ter relacionamentos ruins, sabe, quando você parece que a sua vida não faz muito sentido, que você não tem muito propósito? Era exatamente isso que eu sentia, me sentia perdida, vagando pelo mundo. E uma das minhas válvulas de escape era a comida. Então, por comer demais, eu ganhei muito, muito peso. Trouxe de brinde também aí um agravamento do meu problema de saúde, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos. E batalhei muito, gente, pra perder esse peso de forma natural, com dieta baseada em comida de verdade. Então, eu como de tudo. Eu comi de tudo no meu processo de mudança de hábitos e até hoje eu como de tudo pra manter a dieta, manter um peso saudável. Eu perdi 20 quilos porque eu estava com 75 e fui pra 55, gente. Olha só. E assim, no 75 eu já tinha feito um ajuste na rotina sozinha, com base no que eu... vozes da minha cabeça, né? Achava certo. Então, creio eu que na pior parte eu tava com 80 quilos, mas quando eu fui me pesar na nutricionista mesmo, que eu decidi que eu precisava de ajuda, eu tava com 75 quilos em 2018. Em 2019 eu cheguei a 55 quilos. Comendo de tudo, ovos, frutas, banana, né? Que muita gente fala, banana engorda. Não, gente, frutas não engordam, pelo amor de Deus. Todo tipo de fruta, arroz, feijão, comia de tudo, gente. Comi de tudo, como de tudo até hoje, carne, frango. Eu tive uma fase vegetariana, então por 2 anos eu fui. Por quê? Porque essa parte emocional, ela acabou influenciando também nos meus processos aqui do organismo. Como eu estava muito zoada emocionalmente, comecei a ter muito problema intestinal. Então tinha o intestino muito desregulado, comecei a comer e passar mal com várias coisas, uma delas era carne. Então foi o pontapé inicial para eu começar uma jornada aí vegetariana, que eu achei que duraria para sempre, mas ela acabou. Eu fui vegetariana por 2 anos, foi de 2019 até 2021. Parei, me sinto super bem hoje voltando a comer carne, voltando a comer tudo. Não foi um problema pra mim com relação a peso, nem nada desse tipo. Mas foi muito importante também viver essa fase vegetariana, porque fez muito sentido pra mim, me trouxe uma leveza muito grande, que eu consegui manter mesmo depois de voltar a introduzir a carne, né? E eu como todo tipo de carne, desde picanha até carne de porco, tudo. Tudo que vocês imaginarem. Eu não tenho restrição nenhuma com carne hoje em dia. Mas meu processo foi assim, então ele começou em 2018, um ano depois, em 2019, eu consegui ter essa perda de peso muito expressiva. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, eu já coloquei algumas, mas vou colocar outras aqui do meu antes e depois. E eu gostaria que vocês conseguissem entender o quanto isso é mais significativo do que apenas a mudança estética. Gente, eu me sinto outra pessoa. Eu tenho um nível de clareza mental hoje em dia, de raciocínio, criatividade, produtividade, vontade de viver muito maior do que eu tive nessa época em que eu fiquei muito mal. Então, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito ativa. Mas agora, juntando essa minha atividade com um estilo de vida que potencializa isso, muito melhor, entendeu? Já tinha uma parte boa de mim que eu gostava muito, que é ser uma pessoa ativa, feliz, de bem com a vida, otimista, mesmo nos piores momentos. Mas quando eu fiz essa mudança mesmo, quando eu passei por esse processo de mudança de hábitos e comecei a treinar com constância, treinar forte, faço treino de corrida, faço musculação, faço funcional, eu tenho energia pra tudo, sabe? Tenho energia todos os dias pra treinar ali com constância, que pra mim era uma realidade muito diferente antes, né? Porque eu não tinha essa coisa da disciplina de fazer todos os dias a mesma coisa. Eu desenvolvi isso, vi o quanto isso é importante pra minha vida. Eu no processo de emagrecimento, eu conciliei as duas coisas. Corrida com musculação, junto com a dieta. A dieta é o mais importante para qualquer processo de emagrecimento. Sem dieta você não vai conseguir emagrecer. Mas o exercício também ajuda muito, porque potencializa
a queima calórica, né? Então você gasta mais calorias. Fica mais fácil fazer déficit calórico se você faz atividade física e melhora a sua composição corporal. Então, além de você estar perdendo gordura, você está ganhando uma quantidade expressiva de massa muscular, o que é muito interessante para ter um emagrecimento mais bonito. Então você vai ver que eu fiquei ali bem definidinha, perdendo essa quantidade de peso, não fiquei nada flácida. Tem gente que me pergunta, você ficou flácida? Não fiquei flácida. Eu tenho estrias, né, da época que eu engordei bastante, então eu tenho bastante estria na bunda, porque claro que deixaria uma marca, né, essa fase tão difícil da minha vida. É uma história que o meu corpo conta, eu não tenho nenhum problema com isso também. Tenho, nossa, muita tranquilidade em falar sobre isso, em mostrar isso, em ficar de biquíni, não é um problema pra mim. Então eu conciliei as duas modalidades, musculação e corrida, emagreci tudo isso fazendo dieta, comendo de tudo, só que em quantidades ajustadas pro meu objetivo. A questão da compulsão, né, de comer quantidades muito exageradas, eram momentos de compulsão, não era compulsão alimentar em si, era momentos de exagero, vamos colocar assim, porque compulsão alimentar, o buraco é mais embaixo, né, gente? A pessoa faz umas misturas mais malucas, é seguido de atividades compensatórias. Não tive nada disso. Eu comia muito das comidas que eu gostava. Tava com os meus níveis de dopamina completamente desregulados, então eu buscava prazer a todo momento. Porque a minha dor era tão grande, né, com a parte emocional, que a comida era o meu prazer. Era o momento em que eu me sentia bem. E isso eu também consegui regular. Então hoje eu não faço nenhum tipo de restrição severa. Eu como de tudo, gente, de tudo. Mas a minha regra é alimentação saudável baseada em comida de verdade. Com algumas exceções pontuais, eu consigo super tranquilamente comer um quadradinho de chocolate 85% cacau, comer uma tâmara, sabe? Sem aquela coisa de precisar ver o fim das coisas. Então quando eu fiz esse ajuste emocional também, as coisas passaram a fluir muito bem. A gente é uma integração de várias coisas, né? Então, não basta você fazer dieta para você emagrecer. Para muitas pessoas, inclusive pacientes que eu recebo em consultório, eu consigo entender muito bem quando eles me trazem essas questões. O peso é só um reflexo de tudo que tá desequilibrado, desajustado aqui dentro, incluindo as emoções. Muitas vezes a gente alimenta essa fome emocional. Eu contei pra vocês em um vídeo que eu fiz antes desse quais são as diferenças entre fome real e fome emocional. E eu tinha muito da fome emocional. É um problema de muitas pessoas. Então, quando você começa a entender o seu organismo como um conjunto de várias coisas, você entende o que você precisa fazer pra ir ajustando a sua vida de forma que você consiga melhorar. Então, eu fui passinho de formiguinha, subindo o poço, né? Que eu tinha caído no poço. Então eu fui subindo ali, com a ajuda de muita gente também. Então eu tive a ajuda da nutricionista. No primeiro momento a estratégia com ela não funcionou. E aí eu comecei a fazer umas coisas por conta própria. Por exemplo, eu introduzi o jejum intermitente alguns dias na semana, porque me ajudou muito na questão da compulsão alimentar, porque ajuda a regular os hormônios relacionados à fome, apetite, ansiedade. Então o jejum pra mim foi fundamental pro controle da compulsão alimentar. Sem a terapia na época, junto com a meditação, foi das coisas mais significativas para eu conseguir controlar a compulsão, fazer o jejum intermitente, porque naquele momento eu estava desprovida de prazer, né? Então eu tinha que lidar com o desprazer de pular uma refeição como o café da manhã, por exemplo. E não era nem fome, era vontade de comer, era vontade de encher o bucho. E aí com o jejum eu aprendi a modular essas minhas emoções e não alimentar a minha fome emocional, mas sim a fome de verdade. Foi aí que eu resgatei o que é a fome real, quando a barriga dói. Porque, nossa, fazia tanto tempo que eu não sentia isso. Eu não sabia mais o que era ficar com fome, porque a todo tempo eu tava comendo, beliscando, enfim, todo o tempo, gente, o dia inteiro comendo, era eu. Então o jejum me ajudou muito nessa questão, então jejum intermitente, dieta ajustada para os meus objetivos. Depois de ter essa perda de peso muito expressiva, eu comecei com um protocolo de ganho de massa e também consegui alcançar um resultado muito legal, porque aí tava tudo alinhado, sabe? Na minha rotina. Alinhei sono de qualidade, gente, porque o que eu era? Aquela pessoa
que virava a noite, que passava a noite no celular conversando com os amigos. Sempre gostei muito de falar, né? Então era a noite inteira conversando, ia dormir 2 horas da manhã, acordava às 6 pra estudar. Ou então eu inventava de ficar acordada pra ver o sol nascer. Sabe essas coisas de jovem, imprudente, inconsequente? Fazia muito isso, gente. Vendo bobeira mesmo, vendo série. Eu ficava até tarde acordada. Até de madrugada, dormia muito mal. Isso também foi um dos fatores que me fez ter um ganho de peso muito expressivo. E aí eu comecei a ajustar tudo, assim, ó, uma coisa de cada vez, Ajustei dieta, ajustei treino, ajustei sono e aos poucos as peças foram se encaixando pra eu ter esse resultado muito, muito legal. Sem precisar de medicamento, sem precisar de chá milagroso, que isso nem existe, pílula, termogênico, nada disso, gente. Fazia o básico que funciona. Comida de verdade, carne, legumes, verduras, frutas, arroz, batata doce, mandioquinha, tubérculos, aveia, castanhas, era nisso que se baseava a minha alimentação. Tirei o açúcar, gente, nem tem mais açúcar refinado em casa, sabe? Eu como quando eu vou comer um doce muito gostoso, uma doceria que eu gosto com meu namorado. Ou quando eu vou tomar um gelato muito gostoso em uma sorveteria com meus amigos, que a gente ama aquele gelato. São em ocasiões pontuais, especiais, que realmente valem a pena, sabe? Nada de desnecessário na minha rotina, tipo, eu vou comer aqui por comer, ou vou comer porque eu tô triste, porque eu tô feliz, porque eu tô estressada. Não. Quando você começa a ter esses ajustes na sua rotina, você começa a ver felicidade em outras coisas. Então você fica feliz com o que você tá vendo no espelho, você vê o seu corpo mais funcional, você se vê mais ativa, a cabeça funcionando a milhão, várias ideias, você fica com uma autoestima boa, tanto que foi nessa época que eu conheci o amor da minha vida, né, meu namorado, porque eu tava muito bem comigo mesma, ele tava muito bem com ele mesmo, a gente tem a mesma pegada, a mesma rotina, né, os mesmos hábitos de gostar de treinar, gostar de fazer dieta, e eu tava nesse momento, em 2019, que eu tinha chegado, assim, no meu resultado mais sensacional da vida, porque eu nunca imaginei que eu ia ver um gominho na minha barriga. Eu tava com um gominho na minha barriga, com a cintura fininha, treinando todo dia, naquela pegada, correndo super bem, sem ficar cansada, sem ficar morta o resto do dia, como eu ficava no começo dos meus treinos. E eu conheci o Rafael e a gente, se encaixou. Conheci a equipe de treinos dele também, né, que ele participa, e aí comecei a conhecer outras pessoas que estavam nesse estilo de vida saudável. Por quê? Porque no começo eu me sentia muito sozinha, gente. Falei pra vocês, não tinha ninguém ao meu redor que fazia o mesmo. Então eu me fechei, eu realmente passei por um período em que eu fui mais egoísta, mas um egoísmo necessário pra eu conseguir ajustar minha vida. Ajustar minha vida eu precisava, gente, pelo amor de Deus. Então eu desfiz várias amizades, eu refiz o meu ciclo, né, de amizades, de pessoas que eu convivo. Por quê? Porque não combinava mais, gente. Eram coisas discrepantes. Agora eu tenho como prioridade treinar, fazer dieta, me alimentar bem. Sou uma pessoa que estuda muito, trabalha muito. Imagina se eu estiver ali envolvida, saindo, compactuando com pessoas que não fazem o mesmo. Eu vou ser influenciada por essas pessoas, então não tem como. São coisas que não conversam. Eu super respeito, cada um tem suas escolhas, mas não combina com o que eu escolhi pra mim. Então hoje eu sou uma nova Ana, assim, eu sempre fui essa pessoa que tinha vontade de ser melhor, sabe? Mas hoje eu sinto que eu consigo colocar isso em prática. Eu fiz os sacrifícios necessários para que isso acontecesse. Eu passei muita vontade, eu passei muita angústia, muito desespero pra conseguir mudar tudo isso, né? Porque não é um processo rápido, não acontece do dia pra noite, não tem como você pegar um atalho, fazer uma coisa mais rápida, tomar um chá que vai fazer você perder 20 quilos em 10 dias. Gente, isso não existe. É um processo árduo, trabalhoso, que vai exigir muito de você, mas que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu vou deixar fotos pra vocês também das minhas refeições, pra vocês verem que não falta nada. Então não fiz dieta, sei lá, gente, dieta do ovo, não fiz. Dieta da melancia, sei lá, né? Cada coisa que as pessoas inventam na internet, não fiz nada disso. Eu comi comida de verdade em todas as refeições, nas quantidades ajustadas aos meus objetivos. Hoje eu já nem peso mais, nem
peso mais, eu só vou na quantidade que eu como e me sinto satisfeita, respeito meus sinais de fome e saciedade, continuo treinando todos os dias, sempre busco dar o meu melhor nos treinos, melhorar, evoluir, subir carga, melhorar meu pace na corrida. Eu sou uma pessoa que quer sempre ser melhor. E eu acho que quando a gente carrega esse desejo junto com a gente, faz o que tem que ser feito, é uma questão de tempo até as coisas darem certo. Então eu não desisti de mim. De todas as vezes que eu me lembro de, assim, deitar em posição fetal na minha cama e falar: Jesus, o que tá acontecendo comigo que eu não consigo? Eu não consigo fazer dieta, eu não consigo manter a constância no treino, eu tô me sentindo péssima, eu não consigo fazer nada pra mudar isso. Eu não me arrependo de não ter desistido daquela mesma pessoa que tava ali naquela situação e acreditar que as coisas poderiam ser diferentes e que eu ia conseguir, em algum momento eu ia aprender o que tem que ser feito, meu corpo ia se ajustar pra começar a jogar ao meu favor, porque a minha impressão é que ele jogava contra mim. Então eu ia correr, nossa, o dia inteiro cansada, exausta, morta. Minha vontade era deitar e ficar dormindo o dia inteiro. Por quê? Porque o meu corpo tinha se adaptado a pouca atividade. Então eu comecei a fazer muita atividade, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Quero dormir, não quero fazer isso. Até ele se adaptar e hoje ser um corpo super funcional, um corpo que não tenho dor com nada, gente. O meu problema com a síndrome dos ovários policísticos, eu tinha um cisto aumentado também de 6 centímetros, né, que eu fiz o ultrassom pra descobrir. Reduziu o cisto, eu não sinto nada, as acnes reduziram demais. Eu ainda faço tratamento com dermatologista porque esse é o principal problema que eu carrego da síndrome dos ovários policísticos, né? A questão da pele. Às vezes ela ainda dá uma desregulada que me incomoda, mas eu faço tratamento já com dermatologista pra regular isso. Mas de resto, gente, tudo assim, ó, redondinho, sabe? Quando você nem acredita que você é capaz de fazer uma coisa dessas. E hoje eu olho pra trás e valorizo muito o meu processo. Então não tenha medo de errar, cair mil vezes, porque quanto mais volume você fizer, mais você vai entender o que funciona pra você. Você pode ter a orientação de uma nutricionista, de um personal trainer, de um amigo que super manja de dieta e vai, né, te falar o que fazer, mas nada vai ser mais valioso pra você do que a prática, do que você ir lá e fazer o que tem que ser feito, porque você vai aprendendo o que funciona pra você. Como eu falei pra vocês, entrei com a nutricionista pra me ajudar, mas eu não tava emagrecendo com a dieta. E aí eu comecei a entender que eu precisava de um cuidado emocional, um cuidado mental da forma como eu me alimentava e me envolvi com o jejum. Eu fiz por conta própria. Lógico que estudando muito, né, pra fazer a coisa certa, mas fiz por conta própria e deu super certo pra mim. Foi o que me ajudou a controlar minha compulsão alimentar. Então a gente vai fazendo essas descobertas ao longo do caminho do que funciona pra gente se a gente não desiste do processo. Você tem que aprender com seus erros, você não tem que ter medo de errar, porque vai acontecer. Coloca isso na sua cabeça, que você vai errar muito, mas esses erros, eles são dados. Olha só que mágico isso. Os erros são dados do que deu certo, do que não deu certo, pra da próxima vez você entender o que vai funcionar. Ou testar uma coisa diferente que pode não funcionar também. E aí você vai testando outra até você chegar ali num caminho que funciona pra você. E foi assim que eu cheguei no meu resultado. Eu me apaixonei tanto por esse processo que eu decidi começar a faculdade de nutrição, então logo no começo de 2019 estava eu lá, pleníssima, começando a minha faculdade de nutrição. Hoje estou formada, ajudando muitas pessoas a fazer o mesmo, através do básico que funciona, são os pilares fundamentais para que você consiga alcançar os seus resultados. Eu falo isso porque eu coloquei em prática esses pilares na minha vida e tive esse resultado super expressivo sem nenhuma mirabolância, sem nada maluco, nada que te promete resultados rápidos. Não, eu tive resultados no tempo certo. Não aconteceu do dia pra noite, mas são resultados eficientes e que eu consigo manter a longo prazo. Então, desde 2019 até hoje, eu tenho feito a mesma coisa de formas diferentes. Mas é a mesma coisa. São os mesmos alimentos, a mesma rotina de atividade física, a mesma constância nos treinos, a mesma disciplina que eu desenvolvi, né, ao longo do caminho, mas de formas diferentes.
cada fase tem a sua prioridade, às vezes a gente muda um pouco a estratégia, mas são as mesmas coisas. Basear a alimentação em comida de verdade, nutrir o corpo, nutrir suas células para elas funcionarem super bem, desinflamar o seu organismo e você conseguir emagrecer. Uma mulher com síndromes ovários policísticos, além de fazer uma dieta de déficit calórico para emagrecer, ela também precisa de uma dieta com alto teor de nutrientes, compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, muitas cores nessa dieta. Alguns suplementos também eu entrei depois no meio do caminho, tá? No começo, quando eu emagreci, sem usar nada. Por quê? Porque eu não tinha grana, gente. Então foi comida na raça, comida, treino, higiene do sono e água. Só isso. Basear a alimentação em comida de verdade, desembalar menos, descascar mais, comer frutas, legumes, carnes, tubérculos, castanhas, tudo que vem da natureza, tudo que a natureza proporciona e que foi feito para que seja assim. Então é o combustível mais adequado para você. Foi a natureza que fez, foi Deus que fez, então você precisa disso. E se você não dá isso pro seu corpo na maior parte do tempo, ele começa a ter uma série de disfunções, começa a acumular gordura. Por quê? Porque você não foi feito para ter esse combustível. O combustível adequado para suas células é comida de verdade. Treino ajustado com constância, atividades físicas. Então não ter preguiça de às vezes andar para fazer as coisas, se envolver numa atividade que você consegue manter, ter constância. Então eu me encontrei na musculação e na corrida, permaneço nelas até hoje, às vezes ando de bike também. Me aventuro aí na vida das atividades físicas. Já fiz até crossfit. Gosto muito mesmo. Higiene do sono, um fator fundamental, melhor fator isolado, gente, para reparar a saúde física e mental. Dormir bem, dormir com qualidade. Porque é durante a noite que o seu corpo equilibra todos os seus hormônios, faz o equilíbrio dos níveis de açúcar no seu sangue. Então você precisa dormir bem para reduzir a ansiedade, reduzir a sua compulsão alimentar. Por pelo menos 7 horas, entre 7 e 9 horas para adultos, se deitando ali até as 10h30, acordando 6 da manhã, ó, perfeito. Já fiz alguns conteúdos aqui pra vocês também no canal sobre higiene do sono, vale a pena vocês assistirem, porque se vocês ajustarem isso na vida, já é meio caminho andado pra você conseguir chegar ao seu objetivo de emagrecer. Hidratação e cuidado com as minhas emoções. Então, como eu falei pra vocês, depois que eu já tinha ajustado a questão da meditação, do jejum, mas que eu senti que eu ainda precisava de ajuda e conseguia pagar pra isso, eu comecei a terapia. E aí foi um autoconhecimento que eu entendi exatamente o que eu tava alimentando ali com a comida, sabe? E faz muito tempo que eu não sei o que é comer as minhas emoções. Basicamente isso. Eu não me alimento hoje pra suprir algum vazio, alguma necessidade emocional, até porque a comida não tem essa função. Ela não tem essa capacidade. Então a gente se engana ali, tem uma recompensa momentânea, um prazer momentâneo, mas não funciona. Você fica cada vez pior e tende a comer cada vez mais na tentativa de suprir esse vazio, mas não funciona, deixa o problema cada vez maior. Porque antes você tinha um problema, né, com você, alguma questão emocional que todo mundo tem, meu Deus. E aí você desconta na comida, agora você tem esse problema e ainda tem um problema com a comida. E um problema com o seu corpo, com a sua autoestima. Então a gente tem que tratar aqui, ó, a raiz do problema. O que vai resolver isso aqui, que tá causando isso aqui e isso aqui, entendeu? É muito importante você dar o devido valor pro seu cuidado emocional, entender as suas emoções, entender o que você alimenta, se você é uma pessoa que alimenta as suas emoções, com ajuda mesmo. Ajuda faz toda a diferença. Direcionamento profissional é assim, divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Então, se você não tá conseguindo fazer isso sozinho, já tá batendo a cabeça há muito tempo, vai procurar ajuda, meu filho, não fique esperando, não. Eu acho ainda que eu demorei muito pra pedir ajuda, né? Porque eu comecei com uma psicóloga do convênio, não me identifiquei, não gostei, sabe aquela pessoa que você vai, mas sente que não mudou nada? Rola isso, né, de você não se identificar com um profissional, com a abordagem, enfim, não funcionava pra mim. Fiquei um pouco frustrada porque foi a minha primeira tentativa, demorei pra procurar a segunda, também achei que não surtiu muito efeito, agora no terceiro eu acertei na veia. Daí ele me ajudou a entender toda essa complexidade aqui de emoções, né, de onde elas vêm, quem eu sou,
para conseguir controlar muito melhor, modular muito melhor o meu comportamento de forma que eu consiga fazer o que tem que ser feito para eu alcançar os meus objetivos. Então, se hoje você sabe que você tem que fazer dieta, você sabe que você tem que treinar, você sabe que você tem que se hidratar e dormir bem e não está fazendo o que tem que ser feito, por alguma questão de falta de disciplina, falta de autocontrole, procure ajuda para entender de que forma você vai conseguir fazer isso. Isso vai fazer toda a diferença para você. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. É simplesmente uma pessoa que tem mais conhecimento sobre isso, sobre essas questões, te direcionando para fazer a coisa certa. Isso um psicólogo, um nutricionista vão te ajudar muito. Bom, gente, isso aqui foi um pouquinho da minha história, contando pra vocês como foi meu processo de emagrecimento, porque aqui no canal a gente fala muito, né, sobre coisas boas, nutrição, hábitos saudáveis, mas eu também tive a minha trajetória pra chegar até isso. Então, quero que vocês entendam que todas as pessoas têm o seu processo, a gente tem que valorizar o nosso processo e não ter medo de errar, não ter medo de não saber o que fazer, sempre buscar ajuda quando for necessário. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais sobre mim, né? Questões pessoais mesmo, que eu abri meu coração aqui pra vocês hoje. Eu fico muito feliz em compartilhar isso com vocês, porque eu fico muito feliz com o meu processo, eu fico muito orgulhosa em chegar onde eu cheguei. E eu fico muito feliz também em poder proporcionar hoje essa transformação para tantas pessoas, né, que me acompanham nas redes sociais, que me acompanham aqui pelo YouTube, ou então alguns pacientes em consulta, algumas alunas do meu protocolo NESC, né, Desinflamando o Organismo. É um senso de propósito mesmo, de fazer diferença na vida das pessoas, através de todo o conhecimento que eu adquiri estudando, né, a fundo tudo, porque eu mergulhei na nutrição de cabeça e estudo até hoje, mas principalmente com a prática, porque eu sei o quanto é ruim se sentir mal com você mesmo. Todos os prejuízos, né, que esse estilo de vida desajustado, essa dieta desajustada causam no organismo, toda a dor que isso causa, eu sei porque eu senti isso na pele. Então poder ver a pessoa assim, nascendo de novo, ou a pessoa mudando completamente seus hábitos, sua rotina, a forma como ela está se sentindo, através de coisas tão simples como ajustar a alimentação, é mágico pra mim, gente. Eu fico muito feliz, eu falo sobre isso assim com um brilho nos olhos e poderia conversar com vocês aqui até amanhã sobre isso, pra ser bem sincera. Bom, gente, é isso. Hoje foi esse vídeo mais bate-papo, me senti mais próxima de vocês, contando um pouco sobre a minha história. Muito obrigada por estar aqui comigo até o final. Na minha rede social também tô sempre falando sobre essas questões de forma ainda mais próxima com vocês, porque lá eu tô nos stories todo dia gravando minha rotina, contando alguns fatos do dia a dia, além de compartilhar conhecimento com vocês, então não deixe de me seguir também no Instagram para me acompanhar mais de perto. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de nutrição, hábitos saudáveis, busca isso para sua vida. Deixa também a sua curtida aqui embaixo para eu entender que você gostou, que achou esse conteúdo relevante. Quem sabe eu não trago mais sobre isso pra vocês, mais desse bate-papo, esse papo mais descontraído por aqui. Eu gostei muito, muito, muito de fazer. Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário pra mim, só deixar aqui embaixo, tenho o maior prazer em ler e responder vocês. E nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Um beijo!